Hoje nós vamos entender mais sobre ética e moral. Acompanha comigo esse VT. No contexto filosófico, ética e moral possuem diferentes significados. A ética está associada ao estudo dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade, enquanto a moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. A origem de cada termo também é diferente. A palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser ou caráter. Já a palavra moral tem origem no termo latino moralis, que significa relativo aos costumes. No sentido prático, ética e moral são bem parecidas. Ambas são responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do ser humano. Na Bíblia, podemos encontrar diversos conceitos sobre ética e moral que são a base para o cristianismo. Mas quais são elas? E tem mais, será que a ética e moral do cristianismo vale para toda a sociedade, mesmo para quem não é cristão? Todos os personagens bíblicos agiram com ética? Fique com a gente, pois hoje no Bendita Hora vamos falar sobre a ética e a moral na Bíblia. E eu recebo aqui, de forma virtual, o teólogo Luciano Stein. Boa tarde, Luciano, e seja bem-vindo. Boa tarde, padre. É um prazer estar contigo no programa Bendita Hora. Pela primeira vez, nós dois juntos aqui. Isso. É um prazer enorme, uma alegria. Aliás, você é tão querido. O pessoal aqui, antes de eu entrar no ar, já falou, nossa, que brilhante teólogo que é o Luciano. Você já está com um bom cartaz, viu, Luciano? Obrigado. O pessoal da Rede Vida, por onde eu passo, e me perguntam como é que é a emissora. Eu digo, olha, eles fazem jus ao nome, porque o ambiente da emissora, e eu dou testemunho disso para as pessoas onde eu passo, o ambiente entre os funcionários, entre a direção da emissora, é incrível, porque se entende que realmente há uma missão, há uma vocação nesse trabalho, porque eles são amáveis e muito simpáticos. É uma alegria, ainda mais ouvir de um amigo tão querido nosso aqui da casa. E o pessoal já conhece, mas eu vou fazer a formalidade. Eu vou apresentar, então, algumas coisas muito interessantes sobre o Luciano. Gente, graduado pela Universidade Luterana do Brasil em Teologia, com licenciatura plena em Educação Cristã. Pós-graduado em Educação Religiosa, conferencista internacional com mais de 300 palestras nos Estados Unidos, Europa, Ásia, África e América Latina e coordenador de viagens para estudos e pesquisas na Terra Santa. Já fez palestras em mais de 20 países e hoje a gente tem a alegria de conversar com você. Luciano, que bom estarmos juntos nessa tarde. Sempre um prazer, e ainda mais com um tema tão atual como este que nós estamos vivendo hoje. É verdade. Porque eu participei umas 2 semanas atrás aqui também no programa Bendita Hora, e o assunto foi a polarização. Uhum. E quando nós vemos a polarização, logo, toda polarização ela tem conflitos éticos e morais. Há uma ligação aqui entre os tópicos que nós estamos abordando semanalmente no programa. E quando nós olhamos o que é ética e o que é moral, com um vídeo tão bem exemplificado aqui, um conceito básico da filosofia, para entendermos o que são essas palavras, ética e moral, que ouvimos com frequência no trabalho, a ética profissional, quando se fala, e hoje em dia quando se fala em moral, há um preconceito contra esta palavra. É verdade. Por que há um preconceito? Porque toda vez que você fala em moral, sempre é levado para um tom pejorativo, proselitista, ou algo que não deve ser citado. Por quê? Porque há um segmento da sociedade em que o desregramento, ou seja, a contrariedade às normas pré-estabelecidas, são uma nova lei. Verdade, brilhante. E isso também gera uma polarização e gera conflitos. Mas o incrível nisso é que aqueles que estão tendo aversão à palavra moral, eles querem o uso da ética por aqueles que defendem a palavra e a formação moral. Então, quando nós falamos
que ética e moral são parecidas, há uma similaridade, e de fato a origem delas, apesar de uma ser de origem grega e a outra de origem latina, quando nós olhamos a origem, elas são como se fossem primas, bem próximas, porque na verdade uma depende da outra, porque a ética, ela é, simplificando aqui, Sim. é a prática da moral que eu digo ter. Uhum. Porque a moral é o conjunto das normas, dos costumes, as regras que eu creio. Elas estão vinculadas à minha fé, ao meu padrão de família, ao meu padrão de sociedade, aquilo que eu entendo como norma de vida. Então eu sei que esse é o referencial teórico. Ele é empírico. Não precisa nem estar escrito. Todo mundo sabe que não deve fazer isso. Sim. Todo mundo sabe que o certo é agir dessa maneira. Não precisa ter plaquinha informando ninguém. Uhum. Quando você chega numa casa, você sabe quem você tem que respeitar. Quando você vai na igreja, você sabe o comportamento que deve ter lá. Você sabe tudo isso. A ética é a prática daquilo que você tem como moral. Então, quando você não tem mais moral, quando você não tem mais normas, quando você não tem mais regras, quando você não tem mais respeito, quando você não tem fé, o que você vai praticar? Que ética é a sua? Se você não tem essa norma, se você não tem uma regra, se a norma e a regra é o desmando, é o descaso, é a contrariedade, é a rebelião, é o pecado, é a prática contrária a tudo aquilo que se tem como convenção social, que comportamento você vai ter? Você vai ter um comportamento à margem daquilo que é a regra. Então, o que é que aqueles que vivem à margem fazem? Atacam a moral. Atacam a E moral. passam a querer rotular aqueles que defendem os princípios e os valores como moralistas. Moralistas. Quem são os moralistas? São aqueles que defendem a moral. Pois é. São aqueles que prezam pelas normas. Mas nós estamos vivendo em um período de conflitos tão intensos e graves, em que você é atacado pelas suas virtudes quando não apresenta defeitos. É verdade. Então, quando você não mostra um defeito, quem quer bater em você vai procurar te xingar pelas suas virtudes. Ele vai procurar uma forma de encontrar em você algo que te acuse. E aí, como as pessoas não entendem, ou esse moralista, parece quando tu coloca uma entonação, tu é um moralista. Traz uma coisa verdade, negativa, eu né? sou mesmo. Parece que é uma coisa mesmo. negativa, mas é Eu tão... sou mesmo, eu defendo a moral. Eu defendo a moral. Isso. Então, de fato, eu sou moralista. É que é falado de uma forma, a mídia coloca, as redes sociais colocam, alguns segmentos políticos, religiosos, filosóficos, ideológicos, colocam o termo de uma maneira que parece que é um xingamento. Mas não. Você está defendendo aquilo que você professa como fé, aquilo que você professa como padrão familiar. Então, essa questão de ética e moral é incrível. E, na verdade, a sociedade deveria estudar. Isso é tão sério que foi extraído do nosso currículo educacional a disciplina moral e cívica. Sim, verdade. O que é que a disciplina moral e cívica nos ensinava? Eu acho que você não... Eu estudei moral e cívica. Eu lembro que a minha mãe fala que estudou. Porque eu como estou com quase 50 anos, eu estudei moral e cívica no antigo primeiro grau. Então, o que a moral e cívica nos ensinava? Ela nos ensinava a Constituição, ela nos ensinava como funcionava a República, as funções de cada um dos poderes, ela explicava para nós o uso da disciplina da nação, o respeito aos professores, a todas as instituições, a moral e o civismo. Ou seja, as normas que regem a minha pátria. O básico. Então, é a moral do meu país. Exatamente. Foi tirado. Por quê? Por causa da moral. As pessoas, como não querem saber de regras, elas não querem saber de normas, elas perdem a essência. Mas nenhuma instituição permanece sem norma. Nenhuma pessoa cresce e prospera na vida sem obedecer regras.
Não existe família que se mantenha unida e consiga materializar os sonhos que o pai, a mãe, os filhos têm, sem colocar normas e regras na casa. Aquela é a moral da casa. Luciano. Essa é a moral aqui de casa. Aqui todo mundo é limpo, aqui todo mundo é arrumado, aqui todo mundo coopera. Essa é a moral de casa. Então, e a prática disso, a limpeza do quarto, ajudar a limpar a louça e arrumar a casa, é a ética. Você vai fazer a prática da norma que está ali. Agora, se você não quer contribuir em nada na casa, mas só se servir daquilo que o pai e a mãe botam na casa, Sim. aí você não quer saber da moral. Né? Não quer saber da moral. Aí chama os pais de moralistas.